Abençoados e abençoadas, hoje 22 de março, segunda-feira, quase 16 horas, eu estou aqui para compartilhar mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus, mas como sempre digo, quero agradecer aos novos inscritos e aqueles que têm divulgado o meu canal. Muito obrigado de todo o meu coração. Aqueles que têm compartilhado, faça isto. Sou muito grato a cada um de vocês. Dê um like, tá? A visualização é bastante, né? Mas às vezes a pessoa visualiza, mas não dá um like. O like é muito importante para que o YouTube recomende, né, o vídeo a outras pessoas. Então não esqueça de dar um like também quando visualizar. Muito obrigado. Vocês moram no meu coração. Um abraço aí para o irmão Messias, irmão Júlio Chaves, para o Bruno lá de Angola, para o irmão Geraldo Moraes, para o Alexandre, e para outros canais, né, da Graça de Deus. Um forte abraço a cada um de vocês. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um tema para a nossa reflexão e quero tomar por base o livro poético, né, de Salmos, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aqui fala, né, acerca do Messias, acerca do Cristo, né, Nazareno, do Cristo, filho de Davi, daquele que se fez carne e veio e habitou, né, naquela época, naquele período, entre os irmãos judeus. E aqui eu quero colocar por tema tormento, inferno, tormento dos religiosos. Eu queria começar dizendo que morte, diabo, ou Satanás, como queira, inferno e morte são adjetivos que as instituições religiosas, principalmente, né, as evangélicas, usam para colocar medo, terror e pavor nas pessoas. Esse sistema religioso perverso, cruel e mau ensinam e ameaçam as pessoas, falando para as pessoas do diabo, do devorador, da morte, de Satanás e do inferno. Então essas coisas levam as pessoas a se tornarem presas desse sistema religioso, dessas instituições evangélicas, dizendo que precisam de ser membros de uma denominação evangélica para que sejam libertas ou livradas de todas essas coisas. Livres da morte, livre do devorador, livre do diabo e livre do inferno. Como se esse sistema religioso, como se essas denominações evangélicas fossem suficientes para livrá-los de tais coisas. Mas eu quero te dizer que o Evangelho da Graça de Deus, que é livre dos rudimentos, que é livre da lei, de liturgias, de dogmas, de regimes, de estatuto, de convenções, de todas essas coisas criadas pelos homens,
Porque o Evangelho da graça de Deus está voltado para o Cristo ressuscitado, para aquele que ressuscitou. Ele pode te livrar de tudo isto. Por que pode te livrar de tudo isto? Porque o Evangelho da graça de Deus, ele prova que todas essas coisas são invenções do sistema religioso. E quando você vem para o Evangelho da graça de Deus, quando você rompe com esses alçapões, com essas prisões, você então começa a entender, você começa a compreender que são apenas adjetivos usados por eles para ameaçar, para amedrontar, para colocar medo, para colocar pavor nas pessoas. Você sabe o que é que significa a palavra inferno? Na religião, você não sabia. Eles não sabem. Mas no Evangelho da Graça você sabe qual é o significado. E nós vamos falar disso no decorrer dessa mensagem. O inferno é uma invenção que não deu certo para o sistema religioso, ou do sistema religioso. Uma invenção deles que não deu certo. Hoje quantos já abandonaram? Hoje quantos já deixaram esse sistema religioso? E o número vem crescendo a cada dia. Nos canais, no YouTube, do Evangelho da Graça de Deus, a gente vê o grande número de pessoas que têm testemunhado, rompendo com as instituições evangélicas, reconhecendo que ela deve se reunir como igreja, que ela é uma unidade no corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, que ela tem a mente de Cristo, e as suas mentes têm sido iluminadas, e hoje elas não se deixam serem mais guiadas por outros cegos. Lá no sistema religioso, essas pessoas que saíram de lá, hoje elas dizem assim: eu era cego, agora eu vejo. Me faz lembrar de Geazi, né? Que tinha seus olhos fechados, não conseguia ver as grandezas do poder de Deus. E quando o seu Senhor, mas ele foi cercado ali pelo exército da Síria, Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria. Mas o moço ficou apavorado quando viu o exército da Síria. E Eliseu tranquilo disse assim: os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Essa é a tranquilidade daqueles que hoje vivem o Evangelho da Graça de Deus, sabem quem tem crido, são libertos, são livres, e vivem a plenitude dessa liberdade do Evangelho da Graça de Deus. Estampam os seus lábios sorrisos, o seu interior é outro, mudou. Não temos amargura, não vivemos angustiados, não vivemos em depressão, não vivemos presos às coisas desta vida. Estamos voltados para as coisas dos céus, porque somos cidadãos celestiais. E estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Pensamos nas coisas do alto, nas coisas de cima. Vivemos, reinamos e triunfamos em graça. No Salmo 16, versículo 10, aqui fala: porque não deixarás a minha alma no inferno. Ele ressuscitou. Não ficaria na sepultura, como não ficou. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós não ficamos como nas instituições religiosas, uma vez por mês, fazendo algo em memória dele. Porque ele está vivo e vivo para sempre. O nosso Cristo é o Cristo ressurreto, é o Cristo ressuscitado.
Queridos, deixa eu continuar te dizendo, essa palavra inferno é uma palavra para aprisionar as pessoas incautas dentro desse sistema religioso, a fim de que as conveniências, os intuitos, os interesses desses líderes sejam alcançados. Eles usam esse adjetivo, que para nós é um adjetivo, esse ser que foi criado por eles para ameaçar, para amedrontar, e com isso eles exploram a boa fé das pessoas, e seus interesses e suas conveniências são alcançadas. Uma das coisas que mais teme as pessoas é o inferno. Isso lhes causa medo, pavor, terror. As pessoas têm medo quando se fala disso. Lá dentro desse sistema, eles se sentem inseguros. Uma hora eles dizem que estão salvos, outra hora dizem que não. Uma hora seus nomes são escritos, outra hora seus nomes são apagados. Desviados do caminho do Senhor. Essa expressão é comum dentro desse sistema religioso. As pessoas não têm certeza daquilo que elas são. Elas são eleitas, elas são propriedade de Deus, mas elas não acreditam nisso, porque elas têm que cumprir uma porção de coisas ensinado e dito por esse sistema para que elas possam ser salvas. E assim elas vivem uma vida de inquietação. Qualquer coisa que cometem, elas deixam de ser salvas. É assim que eles ensinam. Você vai para o inferno. Você vai para o lago de fogo. E as pessoas têm medo disso. Mas eu quero que você saiba que nenhuma religião, nem a graça de Deus, te livrará do inferno. Nenhuma religião, e nem mesmo a graça de Deus te livrará do inferno. Sabe por quê? Porque o inferno significa sepultura. E todos nós um dia iremos para a sepultura. Quando findar o nosso tempo aqui, nesta terra, nessa vida, todos desceremos ao inferno, que significa sepultura. O sistema, ele tem o inferno como o oposto de um lugar onde você é punido pelo mal que você pratica como ser carnal. Porque eles acham que se existe o céu, que é o lugar para onde vão aqueles que praticam a bondade, o bem, então o inferno para eles é o oposto desse lugar que nós chamamos céu. Uma vez que o céu é lugar daqueles que praticam o bem, o céu conforta as pessoas pelas suas boas obras, e os que estão na contramão, o seu destino é o inferno. É isso que eles lá pregam, é isso que lá eles ensinam, que o céu é o lugar das pessoas que fazem o bem, que praticam bondade, que praticam as boas obras. E se o céu é esse lugar, o inferno é oposto para o lugar daqueles que praticam o mal, daqueles que não pertencem a uma instituição evangélica, daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, daqueles que não se batizaram nas águas, daqueles que não tomam suco e comem o pão, naquilo que eles chamam Santa Ceia, daqueles que não são dizimistas, daqueles que não vão aos montes, daqueles que não jejuam, vão para o inferno.
Segundo eles, é isso que eles ensinam. Diz que os seus destinos, após a morte, é esse tal inferno. O céu, sim, nós sabemos que é uma realidade. O céu, sim, nós sabemos que não é uma invenção. Esse inferno que a religião tanto fala é uma invenção criada pelo Império Romano, pela Igreja Católica Romana, e que foi trazido para dentro dessas instituições evangélicas, onde eles dão muita ênfase a este lugar, onde que para eles será o destino de muitos. Tudo para eles, você vai para o inferno. O diabo está te esperando, ele está te aguardando. Você vai queimar lá eternamente. O céu, ele é real. Sendo uma revelação para nós, através do Cristo ressurreto. Por isso que aqui nós já estamos assentados com Ele nesta região celestial. Por isso que aqui Ele vive em nós e nós já não vivemos mais. Por isso que aqui nós sabemos que vivemos o reino de Deus. E aguardamos o dia em que o nosso corpo, essa matéria, volte ao pó da terra e o nosso espírito volte para Deus. O inferno criado por eles é um lugar de fogo que assusta as pessoas ao longo dos anos, imputando-lhes um terror, um pavor, imputando-lhes medo, fazendo com que essas pessoas sejam prisioneiras desse sistema perverso, desse sistema cruel e mau. Prendendo as pessoas para que essas pessoas possam gerar a eles lucros, receitas, trazendo aos seus líderes conforto, benesse e vida terrena tranquila. Porque é isso que eles ensinam, porque é isso que eles querem. Eles ensinam as pessoas a pensarem nas coisas aqui da terra, eles ensinam as pessoas a barganhar. Não existe uma reunião deles que não se tira a oferta. Não existe uma reunião deles que se não pede o dízimo. Eu vivi lá 46 anos, você viveu lá alguns anos da sua vida, e você sabe que isto que eu estou dizendo é uma verdade. Eles não esquecem. Eu já vi reuniões nesses lugares que por acaso aconteceu, alguém vai correndo ao dirigente, ao líder, e diz a oferta, o dízimo. Mas é muito difícil isso acontecer, porque eles começam essa reunião pensando enquanto vai entrar. Eu conheci um que dizia assim, se mede se uma reunião, que eles chamam de culto, foi boa, pelo número, pelo valor da oferta e do dízimo, e não pela quantidade das pessoas. Eles comem do suor do seu rosto. Eles comem do suor do seu rosto. Você trabalha, você luta, você labuta, para que no final do mês você tire 10% e entregue para eles em nome de uma tal obra do Senhor. Queridos, há uma diferença entre o inferno da religião para o inferno da Bíblia. O inferno do Evangelho da Graça é o da Bíblia, para onde todos nós iremos, como eu já disse, porque é a sepultura. Todos nós iremos para a sepultura. E o da religião é o inventado para causar pavor e medo. Então as pessoas que lá estão têm medo desse terrível lugar. Se submetem a essa prisão, vivendo uma falsa liberdade, pois acreditam eles que mesmo estando lá, vivem livres em Cristo Jesus. Mas isso não é verdade,
porque elas têm medo, porque elas têm pavor, porque elas não têm certeza, porque elas não têm convicção de que Cristo habita nelas. Quantos teólogos, professores de escola bíblica dominical, quantos leigos ficam reproduzindo isso que foi inventado na Idade Média pelo Império Romano e pela Igreja Católica Romana. Eles não conseguem provar na Bíblia onde está escrito o tal inferno. O inferno que eles tanto falam dele. Esse lugar de fogo para onde, segundo eles, muitos irão. Essa é a arma mais letal criada por eles em todo o tempo. E eles usam essa arma letal contra os incautos, iludindo-os na sua boa fé. Amedrontam essas pessoas. Isso eles fazem todos os dias. Queridos, inferno na Bíblia significa Sheol, que é em hebraico, no Antigo Testamento, que quer dizer sepultura. E no grego, Hades, que também quer dizer sepultura. É o lugar que todo corpo desce à terra. Ali em Jerusalém havia um lugar chamado Gené, um lugar onde se queimavam os lixos, e as pessoas que não praticavam as leis e que eram julgadas pelo sacerdote, então elas iam também para esse lugar, eram queimadas nesses lugares. Esse é o significado da palavra inferno no hebraico, Sheol, no Antigo Testamento, e Hades no grego, no Novo Testamento, sepultura, o lugar para onde muitos, ou por que não dizer, o lugar para onde todos irão, um dia, quando seus dias findarem aqui nesta terra. Então eles lá no sistema religioso, eles sustentam essa doutrina, usando a palavra inferno, ao contrário de usar a palavra sepultura. E assim sendo, eles ameaçam as pessoas. Assim sendo, eles colocam medo, eles colocam pavor nas pessoas. E as pessoas frequentam esses lugares, estão presas a esses lugares, porque têm medo do inferno. Porque elas acreditam que esse lugar, na verdade, existe. Mas nós, do Evangelho da Graça de Deus, estamos aqui provando para vocês que essa palavra significa sepultura. Que esse lugar, que eles dizem que muitos irão, nós, da graça de Deus, sabemos sim que vamos, quando morrermos e que o nosso corpo descer à terra fria. Porque ali sim que é o inferno. Nós, da graça de Deus, estamos focados nas regiões celestiais. E temos certeza que somos salvos, predestinados, eleitos, e temos certeza e convicção. E que ninguém nos tira essa certeza, que ninguém nos tira essa convicção. De que ao deixarmos esta vida, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós não temos nenhum medo desse tal lugar ensinado por esse sistema religioso, ensinado por essas instituições evangélicas. Então a gente diz que inferno é sepultura,
de que esse lugar, criado por eles, não existe. Venha para o Evangelho da graça de Deus e se sinta livre, reinando e triunfando em graça. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.